honrada pelo convite, né? Muito feliz pelo convite da pastora Luzia, pastor Augusto, viu? Estou muito feliz de estar aqui com a igreja, conhecendo mais um pedaço do povo que vai morar no céu, né? Amém. Uma parte, né, gente? Que a gente não é pedaço. Mais uma parte do povo que vai morar no céu. Trago o abraço do meu pastor Patrick. Ele falou, é culto de mulheres. Não é não, pastor. Mas amém, né? Nós estamos aqui, louvado seja Deus. Glória a Deus! E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, perguntei se tinha tema, a pastora disse que não. E o Senhor ministrou uma palavra que está em João 4, ao meu coração para a igreja. Eu creio que Deus vai falar conosco. Já falou muito aqui, Deus é fiel, né, através dos louvores, das saudações. Deus sempre fala. Se a gente ficar conectado, ligado, a gente vai sempre receber do Senhor, né, em todo momento da palavra. E a palavra diz assim, onde eu vou ler aqui, João 4, versículo 4 em diante. Eu não vou ler muitos versículos, mas vamos ler aqui. Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Grava na sua cabeça isso aí, ó. Necessário. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim, junto da fonte. Era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras, grava aí de novo, necessário, e se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o seu marido, vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Só até aí, pode se sentar. Louvando e engrandecendo ao Amém. Senhor. Glória a Deus. Tudo é o Senhor, né, na nossa vida. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. E é interessante que, eu sei que você já conhece essa palavra, mas é muito interessante você entender que, quando eu falei assim, grava, é necessário. Deus sabe da nossa necessidade. O Senhor sabe o que você veio buscar aqui. Eu quero dizer para você que você vai voltar com aquilo que você veio buscar. Porque não vem de mim, não vem dos pastores, não vem dos seus irmãos. Vai vir do céu aquilo que você veio buscar. Porque antes de você chegar, assim como quando aquela mulher chegou no poço, Jesus já estava lá. Antes de você entrar por essas portas, Jesus já estava neste lugar te esperando. Então Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quem você é, Ele sabe os anseios do seu coração, Ele sabe, Ele conhece, e Ele tem algo para falar com cada um nessa noite. Então, que você que veio buscar algo, você vai voltar superando a expectativa do algo que você veio buscar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher veio buscar água no poço. Era só a água que ela queria buscar, como toda vez ela fazia. Era algo comum, ela fazia num horário que ninguém estava lá. Ela fazia num horário que eu não encontrava muitas pessoas, porque a situação de vida que ela vivia, ela era uma pessoa provavelmente rejeitada ali naquele lugar. Mas, irmãos, o Deus da vida, o Deus que transforma, o Deus que sara as feridas, estaria ali esperando ela. Então ela voltaria com algo muito maior do que aquilo que ela foi buscar naquele dia. Então deixa eu te falar, todas as vezes que você for buscar algo, busque com expectativas. Busque ao Senhor com expectativas, irmãos, porque Ele sempre vai fazer muito além daquilo que você imagina ou espera. Porque a palavra de Deus diz que aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o que não subiu ao seu coração ainda é aquilo
muitas vezes, irmãos, eu sei que nessa palavra o Senhor ia se revelar para ela, mas muitas vezes o Senhor também pede coisas para nós. Muitas vezes o Senhor, a gente quer receber dele, mas ele também quer que você faça algo por ele. E às vezes as coisas que ele pede, na grande maioria das vezes, são coisas pequenas. O Senhor não pede nada grande e muito desesperador para você fazer, não, são coisas pequenas. O problema é que a gente às vezes não está disposto nem a fazer o pequeno que Deus quer. Isso é difícil, irmãos. E tem situações que elas não são tão favoráveis, mas Deus está trabalhando nas situações não favoráveis também. Ele está sempre trabalhando, ele está sempre cuidando de você, porque ele te ama, porque o preço foi caro que ele pagou naquela cruz. Jesus tem um propósito, uma obra na sua vida, mas muitas vezes ele está pedindo algumas coisas e nós não estamos fazendo. E ele pede para a mulher, olha, dá-me de beber. E aquela mulher, irmãos, ela olha para Jesus e ela começa a questionar. Entenda uma coisa, aquela mulher questionou porque ela não sabia quem era Jesus, mas muitas vezes nós questionamos sabendo quem ele é, sabendo que ele está pedindo coisas da nossa vida. Ela não sabia que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que naquele dia ia transformar a história dela e que através da vida dela uma cidade ia ser ganha para Jesus, porque olha, quando nós somos transformados não tem como ficar só para nós. Aquela mulher, ela foi testemunha, ela recebeu e foi testemunha onde ela pisou. Ela voltou e falou, vem, porque vocês precisam conhecer aquele que eu conheci hoje. Mas, às vezes são pedidas coisas para nós, né? Para a gente deixar algumas coisas, ou para a gente fazer algumas coisas, e nós estamos como? Questionando ao Senhor, porque foi o que ela fez, né? Senhor, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Como é que você, sendo judeu, pede para beber a mim, que sou samaritana? Não combina, porque os samaritanos e os judeus, eles não se batem. Então ela começou meio que a tentar entender, irmãos, né? Mas ela aqui, a palavra vai dizer para nós que ela realmente não entendia e não conhecia. Ela só sabia que ele era judeu, porque ele estava ali como um judeu. Mas ela não sabia quem ele era. E é interessante que Jesus, ele começa a conversar com ela numa profundidade que ele faz comigo e com você todos os dias. Só que às vezes nós ficamos dispersos. Ela estava ligada porque estava ela e ele ali. Ela ficou prestando atenção naquilo que Jesus estava falando. Então ele fala, se você conhecer o dom de Deus e aquele que te diz dar-me de beber, você pediria e ele te daria água viva. E ela ficou impactada, irmãos, porque como assim água viva? Eu vim beber a água do poço. Mas Jesus, ele tem águas vivas para entregar para nós, né? Jesus, ele quer jorrar dentro de nós. E sabe uma coisa que o Senhor falou comigo quando eu estava lendo essa palavra hoje à tarde? Às vezes nós queremos só beber a água, mas não queremos transbordar dessa água. Muitas vezes a gente vem aqui, bebe a água, estou satisfeito. Mas o Senhor quer que essa água venha jorrar para a vida eterna, para a sua vida. Ou seja, todo dia tem que estar jorrando a água, né? A presença, o fluir dentro de mim, de você. Não pode ser só assim, saciou minha sede hoje. Mas tem que estar jorrando dentro de nós, vocês estão entendendo? E interessante que essa mulher, ela passava por algo que muitas vezes, irmãos, nós passamos. Um vazio na alma dela. Talvez você pense assim, não, mas eu estou dentro da igreja, mas eu não tenho vazio. Muitas vezes, irmãos, nós temos sim. E esses vazios, eles são, né, preenchidos com o nosso trabalho, com a família, com os amigos, com os irmãos. Alguns preenchem o vazio até fazendo a obra, é inacreditável, né? Porque o vazio, irmãos, não é nada disso que vai preencher, é a presença de Deus que preenche. Então, muitas vezes não é muito fazer ou correr atrás de muitas coisas. Ele quer preencher o vazio. Sabe, eu costumo dizer que Jesus é do tamanho do vazio de cada coração. Talvez você fale, mas eu não tenho mais vazio, porque eu já estou na igreja, estou na presença há 10 anos. Mas, irmãos, muitas vezes nós vamos deixando as coisas do Senhor, né? Vamos nos embaraçando com coisas dessa terra e automaticamente vai nascendo, né? Vai abrindo uma lacuna. E a gente começa a falar, mas Senhor, o que está acontecendo? Eu estou na igreja. Está tudo certo, mas tem uma lacuna, tem um lugar assim faltando ser preenchido. Muitas vezes é a falta desse jorrar de Deus dentro de nós. Porque quando Deus está jorrando dentro do nosso coração, essas lacunas, elas são preenchidas pela presença, pela água viva. E aquela mulher, irmãos, ela tinha um vazio e ela não sabia, né? Eu creio que a vida dela era triste, eu creio que a vida dela era angustiante. A palavra diz que o Senhor vai questionar ela. E uma coisa interessante também que Deus quer falar conosco é assim, ó. Deus, ele não expõe pecado para envergonhar as pessoas. Porque às vezes a pessoa fala,
você está falando a verdade. Você tem 5 maridos e ainda tem agora outro que não é seu. Dele 5, desculpa. E o que você tem não é seu. Quando ele expõe para ela aquela vida, ele não está envergonhando ela. Ele não está querendo apontar o dedo para ela, ele está querendo libertar. Ele está querendo arrancar de vez esse vazio que ela buscava nos preencher em coisas que... relacionamentos. Não dava certo com um, ela ia para o outro, não dava certo com o outro. Sabe, procurando preencher alguma coisa que só Deus iria preencher. E é interessante essa palavra que então quando ele confronta ela com aqueles, né, você disse bem, você teve 5, agora tem esse. Talvez muitas pessoas ficassem envergonhadas com aquela palavra de Jesus. Talvez muitas pessoas, hoje em dia, no nosso contexto, eu virar a cara e falar assim, ó, a conversa tá boa, mas eu tenho que ir embora, não dá mais para ficar falando com você. Quem é você para ficar falando da minha vida? Mas ela ficou ali, irmãos, ouvindo tudo aquilo que ele tinha para falar. E ela reconhecendo, eu sei que você é profeta, só pode. Só pode ser profeta. Porque para você estar entendendo, Deus está trazendo aí para você ser um profeta. Ela reconheceu, interessante que ela acreditou, né? E reconheceu quando ele falou. E você? Quando Deus fala ao seu coração? Você tem se rendido, se prostrado, falado, Senhor, me ajuda. Eu preciso realmente de Ti, eu preciso que o Senhor, sabe, me preencha, eu preciso que o Senhor me complete, eu preciso parar de ficar tão ansioso, porque ele está ansioso muitas vezes, tão angustiado com tantas coisas, e o Senhor só falando, vem para o meu altar que eu quero te revelar coisas maiores. O Senhor às vezes fala, vem que é só uma oração aqui, eu vou trazer a luz e as coisas para a sua vida, mas às vezes nós estamos o quê? Ansiosos, com expectativas, correndo para lá, para cá. E Deus falando, para tudo, para escutar. Porque às vezes nós não paramos para escutar o Senhor. Irmãos, nós vivemos num tempo hoje, aonde, né, é muita correria, a nossa vida é uma correria. As pessoas trabalham, tem sua casa, tem sua família, tem a igreja, tem tantas coisas, irmãos. E aí é uma correria. E você, muitas vezes, o Senhor está ali falando, né? Eu não sei se já aconteceu com você, mas o Espírito Santo, às vezes, ele fica ali, olha, vai ali no quarto. Fecha a porta, eu quero falar com você. Eu não sei se já aconteceu com você. Já aconteceu com alguém aqui? De você sentir que o Espírito Santo, em algum lugar que você está, você sentir assim, eu preciso orar. Preciso orar. Alguém já sentiu isso? Amém, aleluia. É, então, Deus querendo trazer, irmãos, querendo se revelar, querendo te fortalecer, querendo te contar segredos. Mas muitas vezes nós estamos o quê? Correndo para lá e para cá. Não, mas eu preciso acabar isso aqui. A mulher, né? A gente, mulher. A louça, o filho, o marido, o sustento, suprir, tem que ir, tem que vir. Então a gente fica tão assim, perturbado muitas vezes com tantas coisas que o Espírito Santo está falando, vem. E a gente está assim, já estou indo, Senhor. E aí você sente, como vocês falaram aí, alguns, né, que já sentiram, eu também já senti isso várias vezes. E você sente que é o Senhor te chamando, mas você está disperso. Mas essa mulher, irmãos, é tão interessante porque Jesus sabia o momento de chegar na vida dela, ela estava disponível para ouvir aquele homem falar naquela hora. Talvez se ele se apresentasse para ela num outro momento, não seria tão revelador e libertador como foi naquele dia. Mas sabe uma coisa? Jesus também chega no tempo certo na nossa vida, quando Ele quer falar conosco. E Jesus chega na vida daquela mulher, ela está ali, ela só foi buscar água, então ela para tudo para ouvir o mestre falar. E a palavra diz, irmãos, que ela, né, naquelas tentativas frustradas de ser feliz nos relacionamentos que ela teve, agora ela reconhece, né? No coração dela eu creio que ela reconhece. Realmente, nada disso me preencheu até hoje. Olha só. E o Senhor fala aqui, olha, chama o seu marido, vai lá chamar. E ele sabia qual seria a resposta dela, está entendendo? Vai lá chamar o seu marido, ele sabia qual seria a resposta. Jesus. Todas as vezes que Deus te confronta, Ele já sabe qual é a resposta. Jesus. Todas as vezes que Deus fala cara a cara com você, né, confrontando algum erro, alguma coisa, ou às vezes até uma decisão que não foi decisão que Ele te direcionou, ou uma decisão que Ele queira que você tome, o que acontece? Ele vai confrontar, você vai ter uma resposta, e essa resposta Ele já conhece, e Ele confrontou justamente porque Ele sabe que nós vamos dar essa resposta. Porque Deus, Ele tem, irmãos, algo novo, porque através da resposta daquela mulher, surgiu o que Deus queria falar com ela. Então você falou bem. E a palavra diz, meu irmão, aqui ó, no versículo
ainda aqui no versículo, louvado seja Deus, 18, 19, disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Jesus, irmãos, só pode curar alguém que quer ser curado. Aleluia! Sabe quando o Senhor fala assim: olha, eu não vim para os sãos, mas para os doentes? Ele estava querendo dizer que o são, porque essa palavra, eu não vim para os sãos, mas para os doentes, ele estava se referindo aos fariseus. E o que os fariseus eram? Religiosos. E ele estava dizendo assim: olha, se você acha que você está certo, a ação não precisa de melhora, então não é para você que eu vim, mas eu vim para os doentes. Então assim, Mateus abriu as portas da casa dele para Jesus entrar. Aleluia! Então ele fala assim: olha, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Sabe o que o Senhor está falando conosco? Quando você abre o seu coração, a palavra que Deus fala com você, a cura, a fortalecimento, a restauração, a libertação da nossa vida. Mas quando nós nos fechamos para a palavra de Deus, quando nós nos fechamos para uma mensagem que o Senhor ministra aqui através dos servos dele aqui durante toda a sua vida, o que acontece? Significa que você fala assim: não, Senhor, eu não preciso dessa palavra. Então, se você não precisa dessa palavra, o Senhor não vai trabalhar na sua vida. Porque eu creio assim, Jesus, ele trabalha na medida que a gente vai abrindo a nossa vida. Principalmente a gente que já conhece ele. Então, Jesus, irmãos, ele veio para os doentes. Ele veio para aquele que tem sede. Você tem sede? Amém. Você tem sede de Deus? Não é sede de água, né? Minha filha perguntou: mãe, onde eu bebo água? Eu falei: deve ser lá fora. Não é sede dessa água, é sede da presença, é sede de ouvir uma mensagem, é sede de ouvir a palavra, é sede de ser fortalecido, é sede de falar em línguas estranhas, é sede, irmãos, de você louvar, adorar, como foi falado aqui, bater palma para o Senhor, né, como foi falado aqui. Glória a Deus. Você tem essa sede? Jesus, ele quer jorrar dentro de você. Glória a Deus. Essa noite Jesus quer jorrar dentro de nós. Jesus quer, jorrar. Ele quer que você sinta mais, ele quer que você flua na presença dele. Ele quer que você seja fortalecido. Ele tem resposta para a sua vida? Tem, irmãos. Ele tem vitória, tempo novo, como foi louvado? Sim, eu recebo também. Ele tem sim um tempo novo, ele tem cura, libertação, milagre, poder, unção, tudo isso. Mas o que ele mais quer é jorrar dentro de nós. O que ele mais quer é fluir dentro da nossa vida. O que ele mais quer é que você esteja na sua casa e você sinta o agir de Deus operando ali. Que você esteja no ônibus, que você esteja na igreja, onde for no seu trabalho, e você sinta o fluir do Senhor. Amém, na sua vida. É isso que Deus queria fazer na vida daquela mulher. E Ele quer fazer isso na nossa vida também. A palavra diz, irmãos, que aquela mulher ali, ela abre o coração e é tão tremendo que Jesus continua falando: olha, a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Verdadeiro adorador, irmãos, esses dias, um dia desse aí atrás, mês passado, eu acho que não me lembro agora, uma pessoa falou assim pra mim: eu queria voltar ao primeiro amor. A gente sempre ouve, né? As pessoas vêm se aconselhar, enfim. Aí eu falei assim: meu irmão, o verdadeiro adorador nunca perde o primeiro amor. Eu sei, irmão, parece uma palavra dura, né? Mas Deus falou isso comigo. Porque às vezes nós também falamos: Senhor, primeiro amor, né? Aquele primeiro momento, aquela primeira sede. E aí o Senhor, um dia eu estava dirigindo meu carro indo para São José, o Senhor falou comigo assim: olha, o verdadeiro adorador não perde o primeiro amor. Isso marcou meu coração. Sabe por quê? Como assim, pastora? Mas o verdadeiro adorador não desanima? Desanima. O verdadeiro adorador não se frustra? Se frustra. O verdadeiro adorador não tem um dia mau e um dia bom? Tem sim. Mas o verdadeiro adorador sabe. Ele sabe aonde buscar a força. Ele sabe aonde se fortalecer quando ele está fraco. Ele sabe que quando ele está fraco, ele vai ser forte. O verdadeiro adorador não perde o primeiro amor nesse sentido, irmãos. Porque as pessoas, quando elas não são assim, elas não sabem onde buscar. Elas ficam correndo para lá e para cá, tentando preencher, tentando se alegrar. Faz uma festa, convida os amigos, tudo para alegrar. Mas o verdadeiro adorador sabe que a alegria genuína, a paz verdadeira, o complemento que falta no seu coração só pode vir do alto.
o que Ele tem para a sua vida. Quando você começa a compreender, eu costumo dizer que a gente não consegue amar uma pessoa que a gente não conhece. Você consegue amar alguém que você não conhece? Difícil, né, irmãos? Claro que a gente ama no amor de alma, né? Eu amo aquela alma. Mas eu estou falando amor de sentimento. Você consegue amar alguém que você não conhece? Não, amor exige relacionamento, dia a dia. Exige uma intimidade. Então você não consegue amar e servir a Deus direito se você não conhecer Ele bem. Verdade. Tem que conhecer, e só conhece quem busca. Por isso que Ele fala, buscar-me-eis e me achareis todas as vezes que você me buscar de todo o seu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós deixamos Ele falar no nosso coração, há uma força, há uma mudança dentro de nós. Então por que eu falei do amor? Porque às vezes a gente quer servir a Deus, mas não quer conhecer Ele direito. Se a gente não conhece uma pessoa, você não vai conhecer os gostos dessa pessoa. Você não sabe o que fazer para agradar. Você não sabe que se você fizer tal coisa, você vai desagradar. Então você não sabe direito como lidar com essa pessoa. Isso no nosso dia a dia. Imagina com Deus. Quando a gente não conhece bem ou não busca conhecer, como nós vamos servir bem? Como nós vamos entender quando Ele falar conosco? Como nós vamos entender quando Ele diz não ou quando Ele diz sim? Tem que conhecer, irmãos. E essa mulher estava disposta a conhecer. Quando ela parou para ouvir, Ele fala, Deus é em espírito. Porque ela estava dizendo, olha, nossos pais adoraram nesse monte. E ela começou a explicar para ele tudo, fisicamente como funcionava. E ele estava falando em espírito, olha, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Deus é espírito e Ele começa a se revelar para ela. Até que aquela mulher entende a palavra do Senhor, irmãos. Coisa boa é quando você entende quando o Senhor fala com você. Talvez tenham pessoas aqui, né, pedindo respostas ao Senhor. E às vezes não está entendendo o que Deus está falando. Olha. Mas sabe uma resposta que Deus dá para você? Entra no quarto. Fecha a porta. Fala com Deus em secreto. Ele tem resposta. Porque às vezes a resposta que a gente procura, né, meu celular não está aqui, eu ia fazer. Você pega o WhatsApp e começa, meu Deus. Aí você manda para um, manda para outro, esperando. Irmãos, Deus se revelou para essa mulher e Ele também se revela para você. Verdade. A gente não precisa ficar correndo atrás. Não estou dizendo que você não tem que buscar Deus. Estou falando que no nosso automático do dia a dia, ainda mais na vida que a gente vive hoje, na nossa geração, a gente quer tudo muito para ontem. E o para ontem, Deus não trabalha dessa forma. Deus quer ir no secreto. Deus quer que a gente desça na presença. Deus quer que a gente se derrame. Deus quer que a gente, olha, se humilhe diante dEle. Deus quer que a gente gaste, não é perca tempo, é gaste tempo na presença dEle. Para que Ele possa se revelar. Para que Ele possa dar uma direção. Para que Ele possa, sabe, derramar aquela graça, aquela unção na sua vida. Aquela força, o ânimo que acabou. Irmãos, aí fora, quando a gente sai para trabalhar ou para qualquer coisa, parece que vem uma seringa e suga toda a nossa energia. É muita coisa, a gente está vivendo tempos difíceis. Né? Agora, principalmente nessa semana, nós estamos vivendo, né, muita coisa no reino espiritual, tem muita luta contra o povo de Deus. Mas eu quero dizer para você, o nosso Deus peleja por nós. Amém. O Deus Todo-Poderoso está no controle de tudo na sua vida. Deus não te abandona, não te desampara. O Senhor é Deus, como foi falado aqui, de testemunho, né? De resposta. Deus é Deus que faz, irmãos. E essa mulher, voltando aqui, só para já vou encerrar essa parte dela. Ela fala, olha, Jesus, a mulher falou, eu sei que o Messias vai vir. Eu sei, ele vai vir. E aí ele fala, eu o sou. Eu que falo contigo. Então ele se revela totalmente ali, irmãos. E sabe o que o Senhor quer fazer com a nossa vida? Matar a nossa sede. Aleluia. Ele quer quebrar todas as barreiras que existem diante de você e Ele. Eu estou falando com cristãos aqui, eu creio, uma grande maioria. Mas mesmo assim se levantam barreiras às vezes para tentar nos impedir de chegar diante do Senhor. Barreiras muitas vezes da insegurança,
você ter um trabalho, é importante você ter sonhos e projetos, mas o mais importante é você saber que Deus habita na sua vida. E que se faltar tudo e Ele tiver, está valendo. Mas se você tiver tudo e faltar Ele, você não tem nada. Tudo, irmãos, com Deus vale a pena. Tudo sem Deus, você vai sempre sentir que está faltando algo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa estava falando: eu conquistei muitas coisas. Tenho conquistado, conquistei, enfim. Mas eu sinto o quê? O vazio. Sabe por quê? E aí eu disse, né? Jesus vai preencher esse vazio. Jesus vai preencher esse vazio. Então, olha só, eu não sei quais são os seus sonhos, os seus projetos. Eu não sei quais são os propósitos do seu coração. Não sei qual foi. Eu creio que uma festividade, a gente sempre vai para uma festividade alegre, mas a gente também sempre vai para uma festividade, vigílias, esse tipo de campanhas, a gente vai com propósitos, né? Eu aprendi assim. Quando a gente vai para uma festividade, a gente vai adorar e exaltar e agradecer a Deus pelo que Ele tem feito, sim, mas sempre tem propósitos nos nossos corações. Quando a gente vai para uma vigília, a gente vai sempre com propósitos nos nossos corações. Quando nós fazemos campanhas, nós vamos com propósitos nos nossos corações. Então eu não sei qual foi o propósito que você colocou no seu coração para estar aqui hoje. Eu não sei quais são as respostas que você está perguntando para o Senhor. Não sei quais são os vazios, né? O vazio, qual é o tamanho, desculpa, não é quais são. Eu não sei qual é o tamanho do vazio que muitas vezes está dentro de você e ninguém está vendo. Porque você está assim, ó. Mas lá dentro, irmão, só o Senhor passeia. É verdade. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele está aqui hoje. Que antes de você chegar aqui, Ele já estava preparando tudo para você nessa noite. Jesus, antes de você chegar aqui, Ele já estava trabalhando para que você recebesse uma palavra de cura na sua alma. Porque foi o que aconteceu com aquela mulher. Jesus já estava trabalhando para que você entendesse que Ele vai preencher esse vazio aí que tem se entrado, né? Tem tomado conta aí muitas vezes do seu coração e ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo, porque a gente não fala, irmãos. O pessoal, às vezes, quando não tem Jesus, eles têm mais coragem de falar do que quem está na igreja. Quem está na igreja fica com medo dos julgamentos. Então, às vezes, não falamos, ou às vezes falamos para poucos. Mas o Senhor, nessa noite, Ele vai preencher esse vazio, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, irmãos, porque é Deus quem faz, não é a gente. Amém. Ele faz, Ele garante. Ele vai quebrar, como eu disse, as barreiras que se colocaram entre você e Ele. Amém. De tal forma que você não tem conseguido chegar com tanto vigor, com tanta força, com tanto ânimo. Deus, nessa noite, Ele está quebrando essas barreiras. Em nome de Jesus, Ele é fiel, Ele é tremendo, Ele é poderoso. E outra coisa, irmãos, que é tão interessante, que eu quero deixar para vocês, que no versículo 28, diz assim: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse para aqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Irmãos, aquela mulher, que eu creio, né, ela era rejeitada por muitas pessoas, senão ela não estava indo buscar água naquele horário. Ela não queria, né? Ela evitava a fadiga, sabe? Mas ela era querida pelo Senhor. Ela era especial para o Senhor. Ela era importante como você é importante para Deus. Amém. E a palavra diz, irmãos, que ela entendeu de tal forma o mistério de Deus na vida dela, que ela largou o cântaro ali e ela, ou seja, eu não quero mais buscar essa água, agora eu quero jorrar na presença do Senhor, agora eu quero que Ele jorre dentro de mim. Então agora ela vai testemunhar daquilo que ela recebeu. A gente precisa testemunhar dos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida. E às vezes não são só milagres físicos, como foi o caso ali que a irmã, a pastora, né, Cida me deu testemunho. Eu também tenho testemunhas, minhas filhas são milagres. Eu era uma mulher estéril, não vou contar agora, mas só para você entender, também é um milagre, mas o milagre da transformação que Ele fez em nós. Ele quer que a gente faça. Porque eu creio, irmãos, que antes de Jesus era uma situação difícil, mas quando Jesus entra, Ele transforma todas as coisas. Ele faz tudo novo.
E tem muitas pessoas querendo entender como você conseguiu, querendo entender como que você chegou, como que ele falou com você, como que ele transformou a sua vida. Você se lembra? Passe isso para outras pessoas. Tem muita gente, irmãos, querendo entender como chegar na presença, porque sente esse vazio, sente essa tristeza, busca se preencher com muita coisa, mas não sabe como chegar, ou não sabe como voltar, porque tem medo de voltar e encontrar julgamentos, irmãos. Tem pessoas, igual a gente falou aqui, que na pandemia, e lá na igreja foi a mesma coisa, em todos os lugares, muita gente foi embora, irmãos. Foi embora da presença e não sabe como voltar. Alguns sabem, né? Mas tem muitas pessoas que não sabem como voltar, não tem força para voltar. Vou usar esse termo, né, que é melhor. Saber, a gente sabe, né? Entrar na casa de Deus e ser transformado. Mas tem gente que não tem essa força. Então seja, irmãos, a boca de Deus para essa pessoa. Fale com ela, olha, Jesus, ele vai fazer algo novo na sua vida. Não é tempo perdido. Ele quer chegar, ele quer transformar. Ele fez comigo, ele vai fazer com você. Falta muito isso, a gente fala, ele fez na minha vida. E se ele fez na minha, ele vai fazer na sua também. Porque tem pessoas que ficam sem entender de verdade, irmão, porque eu ouço muito isso. Eu lido com muitas pessoas que não são cristãos ainda, cristãos evangélicos. E as pessoas perguntam, como é? Como foi? Como é que você, sabe, chegou? E eu falo, não fui eu, foi ele. Amém. Porque ele escolheu, não foi eu. Aleluia. E ele também te escolheu, porque é assim que a gente tem que falar. Ele me escolheu e ele te escolheu, porque senão você não estava aqui perguntando uma coisa dessa. Deus está ardendo no seu coração e Deus tem ardido na vida de muitas pessoas. Então, além de deixar Deus preencher esse vazio, seja testemunho na vida dessas pessoas. Aleluia. Que você ganhe vidas ao seu redor. Glória a Deus. Às vezes a gente espera ir para outro país, outro lugar, mas muitas vezes na nossa redondeza ali, nos nossos familiares e amigos e parentes, enfim, irmãos, eles estão querendo ver algo novo em nós. Eles estão querendo entender, porque com todo aquele testemunho, talvez bem ruim que ela tivesse, fato é que ela chegou na cidade e ganhou a cidade para Jesus. Não importa o que ela foi, não importa o que ela fez, não importa até aquele dia como ela era, importa que daquele dia em diante ela quis ser uma nova Glória criatura. a Deus. Importa que daquele dia em diante ela quis testemunhar do amor de Deus. Amém. Ela quis fazer algo novo. Ela quis, receber aquela palavra. Então, irmãos, essa é a mensagem. Que o Senhor possa, ter bradado no seu coração nessa noite. Amém. Eu não sei, como eu disse, como está cada um aqui. Talvez você esteja desesperado para que o Senhor toque, para que o Senhor faça algo novo. Mas hoje, quando você chegar na sua casa, se prostre na presença dEle. Como eu falei, feche a porta ali, se for possível, e fala com Ele em secreto. Apresenta para Ele tudo o que você tem passado. Apresenta para Ele todos os seus questionamentos. E a partir de hoje, Deus faz uma visita especial para você, irmãos. E é só para quem crê. A Bíblia diz que o Senhor, quando Ele vai ressuscitar Lázaro, Marta e Maria falam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido. As duas falam, irmãos. Eu gosto muito dessa palavra porque eu entendo que na hora do desespero ali, por mais que elas tivessem características diferentes, elas tiveram a mesma pergunta para Jesus. Aleluia. Marta vai, já foi, tá lá e fala para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E daqui a pouco, quando ele chega até Maria fala a mesma coisa para ele. Ou seja, o que é falado? Se você crê, você verá a glória de Deus. Oh, glória! Então, se você crê, irmãos, que Deus está falando com você, você vai ver esse preenchimento, você vai ver esse fortalecimento na sua vida. Você vai ver coisas novas a partir de hoje. Se a gente tem que crer, acreditar. E quando a gente acredita, Deus faz. Deus transforma. Essa mulher do poço de Jacó, que é chamada de mulher samaritana, não fala o nome, não fala quanto tempo ela estava assim, não fala muitas coisas a respeito, mas fala que ela precisava e ela recebeu o que ela precisava. E eu digo para você mais uma coisa, quando ela chegou no poço, ela não foi, só para você entender isso, ela não foi buscar Jesus,
mas ele fez grandes coisas na minha vida. Boa. Quando ela chegou, ele já estava lá. Glória. Então, às vezes, você não tem muita expectativa, mas entenda uma coisa, Deus te ama tanto, que os lugares que você chega, por exemplo, você chega aqui, Jesus já estava aqui para operar. Ele ama tanto, Ele cuida tanto, Ele se importa tanto, Ele tem um propósito tão grande, que quando você está fazendo seus afazeres naturais do dia a dia, como é o caso dela, Jesus está com algo sempre maior preparado para você. É só a gente parar e ouvir. Ela parou e ouviu. Ela não ficou ali desesperada. Eu imagino, né? Que ela estava buscando água, ela não ficou ali desesperada e ele falando. Ela parou e ouviu, irmãos. E quando a gente para e ouve, algo novo acontece em nós. Parar para ouvir é bom. Deus abençoe vocês. Que o Senhor fortaleça o seu coração. Que o Senhor restaure, né, esse amor, esse primeiro amor que eu sei que você tem. Porque eu tenho certeza que aqui tem verdadeiros adoradores. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que adoram o Pai Espírito de verdade. E esse primeiro amor, né, esse amor que essa mulher viveu aqui naquele momento, nessa noite o Senhor reacende em nós. Amém. Eu creio, em nome de Jesus, que a partir de hoje algo novo Deus fará. Que a partir de novo, hoje, aonde você for, algo novo, você falará também para alguém. Em nome de Jesus. Irmãos, sabe por quê? Porque a gente, vou encerrar agora, a gente está muito acostumada, tão cotidiano na nossa vida, trabalho, tal, que às vezes a gente esquece que o objetivo maior da gente estar nos lugares que nós estamos é testemunhar do amor de Deus. É uma bênção o seu trabalho, o meu também, é uma bênção a nossa vizinhança, a minha também, mas o maior objetivo da gente estar no lugar que nós estamos é pregar o Evangelho. Amém. É falar, mas eu não sei pregar, eu não sei falar da palavra. Irmãos, o que você vive é uma pregação forte, mais do que muitas palavras. Nosso testemunho é muito, muito importante. Por isso que eu falo que o testemunho dessa mulher gritou na alma daqueles homens que foram até Jesus. Porque todo mundo conhecia ela. Quando ela chega desse jeito, e uma transformação que eu creio que até o rosto dela devia brilhar, foi uma transformação verdadeira que fez com que gerou curiosidade naquelas pessoas. E essa mulher se torna uma missionária, né? Que ela ganha uma cidade para Jesus. E você também, em nome de Jesus, irmãos. A partir de agora você vai voltar a ganhar vidas para Jesus. Amém. Voltar a ganhar pessoas para Jesus. Glória a Deus. Você vai se lembrar dessa palavra e falar, eu preciso testemunhar o que Ele tem feito na minha vida. Eu preciso testemunhar, porque a gente às vezes passa tanta luta, irmãos, que a gente esquece da coisa boa. Né? Você encontra os irmãos, você, irmão, como é que tá? Aí, ao invés de falar, vai tudo bem, não, estou passando por uma luta. É normal, todo mundo passa, eu também passo. Mas a gente fica tanto na luta e no deserto, na nossa cabeça, que a gente esquece das maravilhas e da provisão que Deus tem feito nos desertos e nas lutas. Então, irmãos,